Oi, gente, bom dia. A paz do Senhor Jesus pro teu coração hoje, a paz de Cristo na tua vida nessa manhã de hoje, manhã de segunda-feira, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, né? Estamos aqui mais uma vez juntos com o alimento diário, sustento da nossa vida, que é a palavra de Deus. A palavra verdadeiramente, né, nos alimenta, nos sustenta e nos fortalece. Então pega a tua Bíblia aí para nós nos alimentar, para nos fortalecer juntos aqui, né, na palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos convidar o Senhor para estar aqui conosco nessa manhã de hoje. Querido Deus, nessa manhã de hoje, nos colocamos, ó Paizinho querido, diante de Ti, Senhor, que precisamos de Ti, Pai, porque queremos ouvir a Tua voz nessa manhã de hoje. Queremos ser, meu Pai querido, fortalecidos na Tua presença, Pai, nessa manhã de hoje. Então, Deus, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor diz assim, presta atenção. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exaustores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e plana, terra que emana leite e mel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que palavra poderosíssima, né? Que palavra tremenda para a minha vida, para a tua vida nessa manhã de hoje, né? Aqui foi quando Deus chama Moisés, né? Para libertar o seu povo do Egito. Foi o chamado de Moisés, né? E Moisés apacentava, né, o rebanho do seu sogro, né? As ovelhas do seu sogro Jetro, né? Ali no monte, quando Moisés se deparou, né? Com aquele fenômeno, né? Ele viu a sarça pegando fogo, mas a sarça não se consumia. E de dentro da sarça, né, a voz do Todo-Poderoso falou com Moisés, né? E falou com Moisés, né, ali naquele momento. Que coisa tremenda, né? Que coisa poderosíssima. E aqui Deus fala para Moisés, né, o motivo porque, né, aleluia, ele havia descido, o motivo da sua manifestação naquele momento. Verso 7 ele diz: Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, e por causa dos seus exaustores conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então foi por causa do clamor do povo que Deus desceu. Por conta da aflição que aquele povo estava sofrendo no Egito. Por conta, né, de tudo que aquele povo estava passando ali no Egito. Mas quando o povo clamou, Deus ouviu o clamor do seu povo. E por conta disso, ele desceu a fim de livrá-lo, a fim de resgatar o seu povo, né? Tirar daquele local e levar para uma terra que mana leite e mel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é exatamente isso que eu queria falar na tua vida nessa manhã de hoje. Eu queria falar contigo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus a respeito do poder que tem um clamor. A respeito do poder que tem, aleluia, um clamor. Quando nós clamamos ao Senhor, aleluia, o poder que tem, né? O clamor. E
quando nós precisarmos, nós clamarmos a Deus e Ele responder e Ele atender imediatamente, né? Aleluia, o nosso pedido, Ele vir nos socorrer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? O salmista Davi, ele diz assim lá no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, da onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Então, o meu e o teu socorro vem do Senhor. Então, nós precisamos clamar. O clamor, né, move a mão de Deus. O clamor, aleluia, faz com que Deus, né, se mova em nosso favor. Então, nessa manhã de hoje, eu não sei qual é a tua situação, como você está vivendo, né? Qual é o contexto da tua história, da tua vida, né? Se você está que nem o povo no Egito, escravizado por uma situação, se você está sendo escravizado muitas das vezes por um vício, por uma doença, se você está sendo escravizado por um relacionamento abusivo, eu não sei qual é a tua situação, eu não sei qual é a tua dor, qual é a tua aflição nessa manhã de hoje, mas o Senhor nos convida a clamar, aleluia, a buscar. Jeremias 33:3 diz, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces, que tu não sabe. Então nós precisamos clamar ao Senhor, né? Que Ele nos ouve e Ele nos responde, Ele nos atende. O Senhor ouviu o clamor, a aflição do seu povo, a dor, o sofrimento que o seu povo estava passando, e Ele desceu a fim de livrá-los daquela situação. E assim, nessa manhã de hoje, o Senhor quer te livrar dessa situação. O Senhor quer te tirar dessa situação que você se encontra hoje. No nome do Senhor Jesus, então vamos orar. Vamos clamar, vamos colocar diante do Senhor. Eu não sei qual é a tua situação, então coloca diante do Senhor nesse momento. Vamos levantar um clamor, né? A fim, aleluia, de chamar a atenção do Senhor, a fim de que o Senhor, Ele ouça o nosso clamor e Ele responda e Ele desça em nosso favor, aleluia, assim como Ele desceu aqui para livrar o seu povo. Então vamos orar nessa manhã de hoje, vamos levantar esse clamor em nome do Senhor Jesus, juntos numa só corrente, né? Em nome do Senhor Jesus, crendo no poder que há no clamor, no poder que há na oração, quando nós buscamos, né, verdadeiramente ao Senhor em espírito e em verdade, Ele atende a nossa oração. Amém? Então vamos orar. Querido Deus, aleluia. Essa manhã de hoje, colocamos diante de Ti, Senhor. Coloca aí, Deus, a vida de cada uma dessas pessoas que vai ver esse vídeo. Aleluia, candereia show. Jesus vai agindo nessa manhã de hoje, Pai. Manhã de segunda-feira, Deus. Eu não sei qual é o contexto da história dos seus filhos, Pai. Das pessoas que vão ver esse vídeo, Pai. Mas o Senhor conhece, o Senhor sabe, Pai, exatamente de cada uma. Como cada uma se encontra. Qual é a aflição, qual é a dor, qual é a escravidão, Pai, que eles estão vivendo hoje. Qual é a forma que eles estão sendo escravizados. Mas nesse momento o Senhor tem o poder, Pai, de entrar com providência, de arrancá-los com mão forte, com o braço estendido, que nem o Senhor fez com o teu povo no Egito, Pai. Nessa manhã de hoje o Senhor tem o poder para fazer assim também, Pai, com o teu povo hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ouça a nossa oração, ouça o nosso clamor nessa manhã de hoje, Pai. Estenda as tuas mãos, Pai, sobre nós, sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Senhor. Pai, eu não sei nem qual área é, talvez é na área da saúde, Pai. Talvez é uma enfermidade aí que está, Senhor Jesus. Senhor, escravizando essa pessoa, está trazendo dor, sofrimento, Pai. Deus, talvez seja um vício, Pai, que essa pessoa não consegue parar de forma alguma, Senhor. Está sendo escravizada pelo Satanás, Pai. Mas o Senhor, nessa manhã de hoje, tem poder para colocar, Senhor Jesus, um ponto final, Pai. Jesus, tantas e tantas coisas, Pai, que nós não conseguimos sair, meu Pai. Mas o Senhor, Pai, tem o poder. Aleluia. Candereia show. Candaramanayaxê, Candaraiaxúria, de arrancar o teu povo, Pai, com mão forte, com o braço estendido nessa manhã de hoje. Opera, Pai, o teu milagre, o teu querer na vida das pessoas, Pai. Faça tão somente, Deus, aquilo que lhe apraz nessa manhã de hoje, porque a tua palavra, ela não volta vazia, Pai, sem antes ela fazer aquilo, Pai, para a qual o Senhor designou para que ela faça. Então, que a tua palavra venha operar na vida dessas pessoas. A tua
palavra venha entrar com poder e autoridade e libertar o teu povo do sofrimento, da dor, da angústia, Pai, que eles estão vivendo hoje. Talvez é numa depressão, Senhor, que ela não consegue sair, ela está escravizada todos os dias tomando remédio, Pai, mas que no nome do Senhor Jesus, nessa manhã de hoje, seja livre, seja liberto. Em nome do Senhor Jesus, receba libertação no nome do Senhor Jesus. Tira, Pai, tudo isso, Senhor, que está causando esse sofrimento, essa dor, esse desespero no peito, Pai. Esse desejo de morrer, Pai. Mas o Senhor hoje tem poder para trazer a cura sobre ela, Pai. Tira a aflição do coração, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, arranca, Deus, esse espírito de suicídio da vida dessa pessoa. Esse espírito maligno que está causando a dor e o sofrimento na vida dessa pessoa nessa manhã de hoje, Pai. Estenda as tuas mãos sobre ela, Pai. E guarda ela, Senhor, sobre a sombra do Altíssimo, Pai. Mantenha ela guardada debaixo das tuas asas, Pai, para que o diabo não entre, Pai, para que o diabo não venha prevalecer na vida dessa pessoa, Pai. Faça, Deus, tão somente o teu querer e a tua vontade, no nome do Senhor Jesus, Pai. Opera, Deus, o teu poder na vida dessas pessoas, Pai. Quantos vão ouvir esse vídeo, vão ver esse vídeo, Pai, que a tua mão, a tua graça, a tua misericórdia, Pai, alcança essas vidas, essas pessoas, Pai, trazendo libertação, trazendo cura, Senhor, de todo sofrimento, Pai, de toda dor, de toda angústia que elas se encontram hoje no peito, Pai. Mas o Senhor tem poder para acalmar toda a tempestade, todo o vento forte, Pai, que está soprando na vida dessa pessoa, Pai. Tira o desespero da alma, Senhor. Tira o desespero da alma, Pai. Tira, Senhor Jesus, esse sofrimento, Pai, que ela se encontra hoje. Em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos, Senhor. Eu oro nessa manhã de hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu deixo essa palavra para teu coração. Clame ao Senhor. Clama a mim que responder-te-ei. Então você precisa clamar. O clamor, aleluia, ele pode mudar uma história. O clamor, ele muda, né, uma sentença. O clamor, ele muda, aleluia, aleluia, algo que poderia acontecer, mas quando você clama, né, Deus, ele muda a tua história. Amém? Em nome do Senhor Jesus, deixa essa palavra hoje para teu coração. Fica com Deus e que ele vos abençoe e vos dê um dia de paz. Glória a Deus.